As primeiras sílabas que se unem formando palavras revelam um mundo novo e cheio de possibilidades para quem começa a ser alfabetizado. E nós vamos começar 111 e 112 com o fonema da semana, que é o J. Dos pedacinhos já, jé, gi, jó, ju. Olha! No Rio de Janeiro, a professora Carla Cristina agora ensina o beabá pela internet. Os vídeos dos fonemas são lançados a cada semana, acompanhados por tarefas. Já as aulas online acontecem a cada 15 dias. Essa modalidade que nós escolhemos é uma modalidade que vem agradando as famílias, as crianças, e a gente vem conseguindo resultados de uma forma bem tranquila, bem gostosa, sem causar tanta tensão, né, e tanta pressão num momento que a gente não precisa mais disso, né? A gente quer que todo mundo esteja minimamente equilibrado emocionalmente para lidar com os desafios aí já tão grandes da pandemia. E sabe aquela história de professor herói? Uma comunidade ribeirinha de Porto Acre, localizada a 80 quilômetros de Rio Branco, recebeu uma visita bem inusitada. Uma liga de supereducadores que tinha uma missão tão importante quanto salvar a humanidade: entregar material escolar para os estudantes que não têm acesso à internet. Foi bem interessante porque a maioria ficou bem surpresa, né, de ver 5, 6 super-heróis subindo o morro, subindo o barranco do rio para entregar o material escolar para eles. E nós entregamos as apostilas, os alunos irão responder no prazo de 15 dias e depois os professores retornarão a essas localidades, recolhendo as apostilas que lá foram deixadas e entregando um novo material. E ainda em Porto Acre, uma comunidade rural recebeu outro grupo de professores que também inovou. Eles foram caracterizados como os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os estudantes, eles gostaram muito dessa ação, porque muitos deles, né, não puderam chegar à escola, porque como as aulas ainda iam iniciar, veio a pandemia e aí os alunos não puderam chegar até a escola. Nós chegávamos nas casas, as crianças, elas nos recebiam de braços abertos, recebiam felizes, né? Elas gostaram das caracterizações, gostaram das pessoas que estavam ali, né? E os pais se identificavam muito porque fez parte da sua infância, muitos dos pais ali se gostavam muito. Em Arujá, São Paulo, os professores de uma escola municipal que fica na zona rural fizeram uma carreata. O comboio levou doces e lições impressas para os alunos. A gente queria ver as crianças, matar um pouco a saudade, saber como eles estão, ver de pertinho, né? Mesmo que a gente não pudesse dar um abraço, um beijo, que é muito comum nos professores de educação, quem trabalha com criança, o carinho, o afeto. Então, esse tempo longe das crianças, a gente sabe que eles sentem falta desse contato e nós também. Melhorou a interação deles nos grupos de WhatsApp, as crianças que pouco se interagiram começaram a mandar mais materiais pelo WhatsApp, então, e alguns pais também vieram até a escola pegar mais materiais. E a importância dos professores se reflete em toda a sociedade. Por isso, 2 datas celebram essa profissão. A primeira é 5 de outubro, Dia Mundial do Professor, data criada pela Unesco em 1994. E a segunda é 15 de outubro, Dia do Professor aqui no Brasil. O motivo é que nesse dia, em 1827, o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar e as escolas de primeiras letras em todas as cidades do país. Resiliência é uma palavra que define bem o professor brasileiro, principalmente aqueles que têm a difícil tarefa de alfabetizar crianças à distância. Os nossos professores, eles se destacam porque eles estão fazendo todo o esforço
para que esses estudantes continuem engajados, porque o mais importante de todos esses aspectos, né, mais até do que o estudante completar o ano letivo, finalizar o seu currículo, é que ele não saia, não desista da escola, que ele esteja engajado. E, nesse ponto, os nossos professores estão sendo fundamentais. O retorno às aulas presenciais também é um desafio, já que ainda não existe cura ou vacina aprovada para o coronavírus. É uma situação que não é fácil, é extremamente complexa, mas com planejamento, com organização e com união, nós vamos conseguir retornar e efetivamente reconquistar novamente o nosso espaço escolar, porque o espaço escolar ele tem uma importância extrema em termos de socialização. A socialização dos estudantes é muito importante. De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica de 2019, o país tem quase 1,5 milhão de professores em atividade nas salas de aula do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. E desse número, mais de 83% tem ensino superior completo com licenciatura, o que foi um avanço importante em relação às pesquisas nos anos anteriores. A Constituição prevê alguns direitos específicos aos educadores, justamente para efetivar esses direitos, esses princípios que a gente já previu aos nossos alunos. Então, para garantir que os alunos tenham acesso a uma educação emancipatória, uma educação livre, uma educação que leve as nossas crianças à cidadania, ao pleno gozo da cidadania, ao pleno gozo dos seus direitos e das suas atividades, tanto profissionais quanto pessoais. Nós também precisamos de professores cada vez mais fortalecidos, que tenham acesso a material, que tenham acesso a tempo de estudo, a tempo de dedicação para o seu próprio aprimoramento e para poder prestar um atendimento e um serviço público ainda mais efetivo e de mais qualidade. O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica do Ministério da Educação é um grande incentivo aos educadores. Eles podem fazer cursos de formação presencial ou à distância, oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil. O Ministério da Educação apresentou, no começo deste ano, o programa Tempo de Aprender, que é um programa de alfabetização escolar, cujo público-alvo são professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Esse programa ele decorre da Política Nacional de Alfabetização, a PNA, que foi instituída em abril do ano passado por meio de um decreto presidencial. É uma política que valoriza os profissionais da educação, sobretudo os professores alfabetizadores. A educação é um direito de todos e deve ser promovida pelo Estado com participação da sociedade. O artigo 6º da Constituição traz expressamente a educação como um direito social, assim como é a saúde, assim como é a segurança e a moradia. E também nós dedicamos um capítulo inteiro da Constituição, que é o capítulo 3º, que fala, que parte aí do artigo 205, justamente sobre o tema da educação, quais seriam as bases curriculares, as competências, e definindo de novo a educação como um direito de todos os cidadãos. Apesar desse direito estar garantido em lei, ainda hoje muitos brasileiros se tornam adultos sem saber ler nem escrever. Nunca é tarde, tanto para quem quer aprender quanto para quem quer ensinar. Oi pessoal, hoje nós vamos ver o alfabeto maiúsculo com a letra cursiva. Então muita atenção como a gente faz o movimento para poder aprender que o começo é assim mesmo. Então a letra A, esse é o maiúsculo, tá? A, B, C. Tânia é designer gráfica e se tornou professora voluntária de um curso de alfabetização para adultos, promovido por uma instituição religiosa. Um sonho que ela tinha desde a adolescência. E para continuar ensinando durante o isolamento social, adaptou as aulas para a internet. Como eu tenho facilidade na área digital, eu pensei, bom, eu vou fazer aulas virtuais para eles, para que eles possam treinar, relembrar pelo menos o que aprenderam. O retorno deles é muito grande, eles adoraram essa ideia e graças a Deus está indo super bem. Quando eles têm dúvida, eles me dão um retorno, eu preparo novas aulas para eles,
para que essas dúvidas sejam sanadas. Em Goiânia, o Ricardo também realizou um sonho, alfabetizar a avó dele de 85 anos. Eu tive a oportunidade de acompanhar o estudo dela diariamente. Eu percebia que às vezes durante uma atividade ou outra de casa, ela parava e começava a olhar as letras, tentando memorizar o alfabeto. A gente tem uma dificuldade maior por causa da idade, mas a repetição tem sido o grande diferencial na história. Acho muito bonito ver a dedicação dela e a preocupação, né, em quando não entende ou quando se esquece de alguma letra, mas eu sempre tento dizer a ela e mostrar a ela que isso é normal e que a repetição que vai fazer com que ela possa ler e escrever. E Dona Alcina se tornou uma aluna dedicada. É muito bom, sabe? A gente ter aquela cultura de estudar, de conhecer a letra. Eu tenho muita vontade assim, de fazer meu nome, mas não tive aquela oportunidade. Mas cada tempo é tempo. Dá tempo ainda, não dá? Tá, né? Tô viva e Deus vai me ajudar que vai dar tudo certo. O Repórter Justiça vai para o intervalo e na volta a repórter Fernanda Tavares vai mostrar como está a saúde física e mental dos educadores que estão trabalhando mais nessa pandemia e também como eles estão se preparando para o retorno às aulas presenciais. A gente volta já. Bom dia, turminha. Espero que vocês estejam todos bem e estejam se cuidando. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula online. Nós vamos começar falando das histórias em quadrinhos. A Fátima jamais imaginou que a sala de aula seria substituída pelas aulas online. Aprender a se comunicar pela internet, gravar e editar vídeos. A rotina dos professores mudou e as horas de trabalho foram multiplicadas. A gente recebia muita crítica que o professor só dá aula. Que o professor vai ali, senta e só dá aula. E mal a comunidade ou a sociedade sabia do nosso trabalho lá em sala de aula, que precisa ter intervenções, que essas intervenções precisam ser preparadas, que ela é feita de acordo com o aluno, da necessidade do aluno ali no momento. Então, assim, hoje, o pai que tem o filho, que está fazendo atividade, que precisa estar tendo essa aula remota, ele tá olhando assim e tendo os olhos de como é difícil você ensinar. Nós temos em sala de aula de 30 a 35 alunos. E o pai é 1, 2 alunos ali que ele está ensinando em casa, né? A valorização dos professores é importante, mas eles também querem o reconhecimento financeiro. Para começo de conversa, o trabalho do professor fica muito precarizado por suas próprias condições de trabalho. Segundo, precarizado por sua formação. Terceiro, porque a baixa remuneração acaba não atraindo pessoas qualificadas para a profissão de professor, de modo que ela fica sempre de escanteio e improvisada. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, os professores brasileiros têm remuneração menor que a média mundial. Isso significa que dos 40 países analisados, a média salarial no Brasil está entre as piores. E mais, se compararmos com outros países desenvolvidos, por exemplo, e que gastam o mesmo valor por aluno que o Brasil, é possível notar que algo aqui está errado. A educação ela se torna o patinho feio quando ela deveria ser a parte mais importante de toda a gestão pública, porque é a partir da educação que você organiza todo o Estado. Inclusive, organiza a própria economia, porque uma sociedade cognitivamente eficiente, até de um ponto de vista econômico, ela produz muito mais e ela alcança muito mais possibilidade e capacidade de riquezas. O excesso de trabalho traz consequências para a saúde dos professores. Uma pesquisa recente da Associação Nova Escola ouviu quase 2.000 educadores. E desse número, mais de 70% disseram que sofrem de estresse e ansiedade, além de outros distúrbios provocados pela nova rotina da pandemia. Outro dado que chama atenção é que 7 de cada 10 profissionais disseram que não contam com a ajuda de um terapeuta para lidar com esses problemas. A minha saúde não aguentou, o meu corpo não aguentou e eu prostei. Eu tive alguns problemas de saúde, eu engordei quase 10 quilos, né?
nisso, síndrome do pânico, excesso de ansiedade, as minhas carnes tremiam, eu não conseguia gravar, eu não conseguia dar aula, chorava imensamente dia após dia com tudo isso. Eu não tive um preparo, eu não tive com quem conversar, eu não tive com quem dividir isso. Aos poucos, a Adriana começou a perceber que toda a angústia sofrida era sentida também pelos colegas de trabalho. Muitos outros não conseguiram, pediram para sair, outros licença, né? Eu tive uma ajuda muito grande da coordenadora da minha parte, né, e da diretora. Mas em meio à pandemia, você fazer o que você ama, com nenhum suporte para te dar, com nenhum material apropriado, nossa, isso não é um desafio. Isso é você abraçar o mundo, tentar abraçar assim, o mundo com os seus 2 braços. Diante desse cenário, as escolas tentam ajudar os professores, criando mecanismos para que eles possam desabafar. Nós temos buscado maneiras de conectar os professores para que eles possam trocar suas angústias e também apresentar as soluções já encontradas, compartilhar o que alguns têm feito, porque isso pode inspirar e pode ser a solução que uma outra pessoa está precisando. E assim a gente espera poder continuar colaborando para que os professores consigam rever suas práticas, mas de uma maneira mais leve, uma maneira sem tanto sofrimento, para que esses próximos meses sejam um pouco menos difíceis do que foram os últimos. Outro problema apontado por muitos educadores é a falta de estrutura adequada para o home office. Eu entro na sala de aula, tenho a minha mesa, tenho o meu quadro, os alunos estão sentados em uma posição. Quando eu estou em casa, eu preciso acionar vários recursos emocionais: controle, paciência, longanimidade, domínio próprio, criatividade. Então, eu preciso acionar vários recursos emocionais para eu conseguir me concentrar no meu trabalho. E aí, daqui a pouco, o interfone toca, daqui a pouco eu tenho que fazer almoço. As escolas, elas precisam minimamente, e é claro que cada cidade no Brasil tem a sua realidade, dar suporte a esse professor. Porque, às vezes, ele não tem uma cadeira boa em casa, uma cadeira ergonômica que permita com que ele fique ali horas na frente de um computador, de um celular, ministrando as aulas online. E quando as horas de trabalho aumentam, o professor deve ficar atento. É que existe uma maneira correta de calcular e controlar isso. O professor deve comunicar à escola ou à Secretaria de Educação do Estado quantas horas aulas a mais foram dadas, além do contrato de trabalho já estabelecido. Não deveria haver uma diminuição de direitos trabalhistas de nenhum professor pelo fato deles estarem trabalhando em home office. O que a gente viu acontecer foi um movimento de que algumas escolas privadas procuraram os sindicatos de professores para realizar acordos coletivos visando redução de jornada e redução de salário. Isso porque, provavelmente, esses professores passaram a lecionar por menos tempo do que eles lecionariam se eles estivessem na escola. Então, a redução de jornada e salário ela é permitida pela legislação, desde que com a celebração de um acordo coletivo intermediado pelo sindicato da categoria, plenamente válido. Isso não significa uma diminuição de direitos. E o que a gente viu na rede pública é que não houve esse movimento de diminuição de jornada e salário. Os professores continuaram lecionando pelo mesmo tempo que eles lecionariam se estivessem nas escolas, só que agora de forma remota. Horas extras, aulas online, cobrança dos alunos e dos pais deles. Frida é professora e mora no Rio de Janeiro. Ela tenta equilibrar o novo jeito de trabalhar com o estresse. E para não desistir de tudo, ela decidiu cuidar mais da saúde. A meditação veio desenvolvendo em mim um autoconhecimento, veio desenvolvendo em mim a capacidade de controlar mais a ansiedade e, paralelamente a isso, eu encontrei uma amiga que me passou uma série, uma educadora física, e eu pude praticar esses exercícios em casa. Veja a seguir no Repórter Justiça como vai ser o retorno às aulas. Vamos contar como fica a vida daqueles professores que fazem parte do grupo de risco. É daqui a pouco. Não saia daí.
Mais de 120 dias sem aula presencial, mas agora falta pouco para o Hélio voltar a trabalhar na coordenação da escola Cândido Meirelles, que fica no município de Cairu, na Bahia. Tem-se pensado em abertura de janelas, colocação de pias, né? Reforço quanto ao uso de álcool gel, né? Então todo o processo, ventilação dos outros espaços da escola, né? Colocação de ventiladores, então todo esse processo tem sido pensado a fim de garantir, ou de pelo menos tentar garantir melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem no retorno às aulas presenciais, né? Apesar das medidas que estuda adotar, ele fica apreensivo porque faz parte do grupo de risco da Covid-19. Sou diabético, né? E isso causa uma certa preocupação porque as pessoas que fazem parte do grupo de risco, elas estão mais suscetíveis à contaminação pela Covid-19 e estão mais suscetíveis também a sofrerem maiores complicações. Para amenizar o risco de contaminação na volta às aulas, medidas de segurança são essenciais. É preciso limitar o número de alunos por sala, além de promover o distanciamento de pelo menos 1,5 m entre as carteiras, exigir o uso de máscara, medir a temperatura e oferecer aos estudantes álcool em gel. Além disso, os direitos dos educadores que não podem voltar neste momento devem ser preservados porque fazem parte do grupo de risco. Já existem portarias expedidas pelo Ministério da Saúde que se aplicam tanto à rede privada quanto à rede pública, em que os empregados, ao retornarem para os estabelecimentos comerciais, eles tenham garantidos alguns direitos. Então, aqueles empregados que são parte do grupo de risco ou que possuem alguma comorbidade que poderiam levar a uma lesão fatal, se contaminado com o coronavírus, eles têm algumas garantias legais a mais do que os empregados que não fazem parte do grupo de risco. E existem mais regras que devem ser cumpridas no protocolo da volta às aulas em plena pandemia, como evitar o acesso de pais ou responsáveis no interior da instituição, com exceção do momento de entrada e de saída dos alunos da educação infantil, aferir a temperatura de todas as pessoas, afastar os casos suspeitos, suspender a utilização de catracas de acesso e de sistemas de registro de ponto, cujo acesso e registro de presença ocorram mediante biometria, especialmente na forma digital, para alunos e trabalhadores. Desativar todos os bebedouros. O Júnior diz que a falta do calor humano vai ser um desafio tanto na retomada das aulas. Eu sempre fui um professor muito caloroso, sempre próximo dos meus alunos, sempre ali tentando interagir, sempre tentando dar um aperto de mão, tentando dar um cumprimento, para que viesse criar uma espécie de vínculo afetivo, né, baseado na pedagogia do afeto. Mas o educador reforça o compromisso de continuar o ensino à distância, mesmo com as limitações da região onde trabalha. O docente que não tinha familiaridade com o ensino à distância, ele vai ter que ter essa familiaridade, ainda que seja de maneira brusca, de maneira na marra, ele vai ter que ter essa familiaridade. Como diria Homero Torre, ele disse assim, que a educação à distância é sem distância, ou seja, a educação à distância ela consegue alcançar todos os alunos do mais longe lugar, ela consegue alcançar, ainda mais na região amazônica, aqui na região do Amazonas, que é onde a gente consegue alcançar várias regiões que de maneira remota, né? E o desafio é isso, a familiarização por parte do professor, por parte do docente e por parte do aluno também. Isso, de certa maneira, é um desafio para nós. Planejamentos de aulas em janeiro, definição de turma, enfim. 2020 começou como qualquer outro, mas vai terminar como nenhum outro ano. Essa pandemia veio para mudar toda a nossa rotina, bagunçou bastante a nossa vida, tanto pessoal quanto no ambiente profissional. O desabafo é da professora Renata, do interior de São Paulo. Depois de tantas mudanças, ela mal acreditou quando o governo do estado autorizou a volta às aulas. O primeiro dia de aula na escola
parecia que era o meu primeiro dia numa sala de aula como professora em toda a minha vida. Foi muito diferente. E esse retorno às aulas, que agora parecia algo incrível, uma novidade, algo nunca esperado antes, algo nunca vivenciado antes, isso também era notável nos alunos. Agora é hora de recuperar o tempo perdido e ajudar na formação das crianças que certamente lá na frente vão saber que viveram um momento diferente, mas único na história do país. Eu acredito muito que a educação ela não é feita só de transmissão de conhecimento. A educação envolve afeto, a educação envolve toque, a educação envolve um abraço quando necessário. Se o meu aluno tropeça, se ele cai na hora de uma brincadeira, por exemplo, como que eu vou acolhê-lo ali na escola sem poder abraçá-lo? Isso é o que está sendo mais trabalhoso. E o mais difícil foi perceber que eles queriam nos abraçar, mas não podiam. E a gente sentindo a mesma coisa. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.